Só que os deveres deles, quem tem que cuidar, quem tem que ficar toda hora falando, é o líder. Então, se você é um líder que você tem que ficar toda hora falando para a sua equipe, temos que fazer assim, temos que fazer assado, temos que não sei o quê, em algum ponto você está falhando. Você está falhando em ser um bom líder coach. Você está falhando em ser um bom líder que treina as suas pessoas. É isso aí, estamos ao vivo para mais um vídeo aqui desse canal. Você que está chegando agora, muito prazer, meu nome é Márcio Castelar e aqui nesse canal nós falamos sobre liderança, certo? Então, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Não deixe seu like ainda, por favor, só deixe o seu like lá no final, que aí sim eu vou entender que você gostou daquilo que eu falei e que aquilo que eu estou dizendo aqui, sim, realmente é relevante para você. Essa história aí dos youtubers que pedem like antes de dar o recado, antes de fazer aquilo que se propôs a fazer aqui, para mim não pega. Só deixa o seu like lá no final e aí sim você vai estar me dizendo que realmente gostou, tá? E se você achar que eu sou merecedor, também se inscreva, porque aqui o conteúdo desse canal é apenas para te ajudar na sua liderança. E hoje, aproveitando, nós estamos gravando no Dia dos Professores, dia 15 de outubro. Não sei quando você vai estar assistindo isso, mas esse aqui é um conteúdo em homenagem aos professores, certo? Quem de nós não se lembra dos nossos professores? E o que eu acho interessante, até uma vírgula aqui, se me permitem, é que quando você fala, é Dia dos Professores, normalmente você lembra das professoras, de quando você estava lá no ensino fundamental, aprendendo ainda a ler, escrever, alfabetizando e tudo mais. Aquela professorinha que era quase ali muito parecido com fazia o papel de mãe, né? Mas a gente, quando chega nesse nível de liderança, a gente passou por muitos outros professores. Tanto professores do ginásio, tantos professores do colégio técnico, não é? Eu, no meu caso, passei por muitos bons professores no Senai, uma escola que eu tenho o maior respeito e admiração. Também passei por muitos professores bons no colégio técnico. Depois, professores excelentes na faculdade, na pós-graduação. Então, a nossa vida sempre foi influenciada por professores. A gente sempre esteve sendo conduzido por professores. E dentro da empresa não é diferente. Só que dentro da empresa, o professor, não é? Muitas vezes é um colega mais antigo, muitas vezes é um colega mais experiente e até mesmo o líder. Muitas vezes o líder faz esse papel de professor. E existe até, e nós vamos falar sobre isso muito daqui para frente, um estilo de liderança que deve ser aplicado no dia a dia, que é o líder coach. Por que ele se chama líder coach? E não se chama líder professor, líder tutor, sei lá o quê. Porque primeiro, esse estilo, lógico, foi estudado e veio lá da América, né? Veio dos Estados Unidos. Mas não vou ficar aqui falando sobre a etnia das palavras, não é isso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, esse estilo de liderança do coach, que pode ser aí traduzido como líder treinador, esse é um líder muito respeitado no nosso meio. E esse é o líder que quando daqui a 10 anos, depois que você passou por ele, você vai lembrar dele e vai falar, esse líder me ensinou muita coisa. Eu aprendi muita coisa com esse cara aqui, ó. Tá? Então esse é o líder coach, é aquele cara que treina a pessoa. Mas Márcio, como que treina a pessoa? Vai lá na academia e dá um treino físico para a pessoa? Não, não é isso. Longe disso, né?
deve saber do que eu estou falando. O líder coach é aquele que identifica as necessidades do seu liderado e aí promove um treinamento, e aí desafia o liderado a aprender. E para isso existem várias ferramentas, para isso existem várias formas do líder fazer isso, certo? Cada um no seu ambiente, cada um do seu jeito, mas sempre de maneira sadia. Por quê? Porque ninguém é obrigado a saber de tudo, tampouco o líder. O líder também não é obrigado a saber de tudo. E em muitos momentos o líder deve sim recorrer a algum tipo de professor. Alguém vai ter que ensinar a ele. Só que no ambiente industrial, no ambiente empresarial, passa a ter outros nomes, como mentor, tutor, pessoas que colaboram para o crescimento desse líder. Mas aqui você pode também ter esse canal comigo, diretamente comigo, para que eu possa te orientar, para que eu possa te ajudar. O meu real e verdadeiro objetivo aqui, estando conversando com vocês, disponibilizando meu tempo, disponibilizando minha experiência, é sim me tornar o teu professor, me tornar o teu mentor, me tornar a tua ajuda, o teu porto seguro quando o assunto for liderança. E para isso, entrando no site www.onovolíder.com, lá você vai ter a oportunidade de baixar gratuitamente um e-book sobre feedback. Esse e-book sobre feedback são 6 erros que um líder não pode cometer de jeito nenhum quando for querer aplicar feedback. Eu fui querer escrever um e-book e acabei escrevendo praticamente um livro sobre isso. E ao baixar esse livro, esse e-book, gratuitamente, você vai ter a oportunidade de entrar num grupo de WhatsApp exclusivamente com os meus alunos. E lá a gente discute, lá você tem a oportunidade de deixar sua pergunta, você pode fazer questionamentos sobre as lives. Márcio, assisti um vídeo seu assim, assim, assado. Melhor do que deixar no comentário, que às vezes a pessoa não quer se expor num comentário que fica lá no YouTube. Me manda no link privado do WhatsApp, no grupo privado do WhatsApp, melhor dizendo, e ali numa comunidade restrita, eu te respondo, e talvez a sua dúvida, o seu problema também sirva para ajudar a ensinar as outras pessoas que estão lá dentro. Tá? Então é bem legal, basta acessar www.onovolíder.com, isso está lá de graça, só não lê quem não quer. Legal? Então vamos lá. Em homenagem aos professores, por que dessa live hoje? Porque um líder que se preza, um líder no contexto mais original da palavra, é aquela pessoa que se preocupa com os outros. É aquela pessoa que se preocupa com o crescimento dos outros. Então, um líder, quando ele tem essa postura de se preocupar verdadeiramente com os seus funcionários, ele vai treinar essas pessoas para que essas pessoas cresçam na carreira. E não é simplesmente um treinamento técnico. Não só fazer com que a pessoa execute tarefas cada vez melhor, execute tarefas cada vez com um nível maior de qualidade. Não é só isso. O líder também deve treinar as pessoas, aperfeiçoar as pessoas a evoluírem como profissionais, como lidarem com os problemas do dia a dia, como se portar dentro de uma organização, dentro de uma empresa, certo? O líder deve ter essa consciência de que o papel dele vai muito além de gerir as tarefas, de passar atividade, por exemplo. Um exemplo que eu posso dar aqui, o que o líder deve treinar a pessoa? Por exemplo, dentro do ambiente de uma fábrica, deve treinar as pessoas a usar EPIs. Em muitos casos, sim, o uso de um EPI precisa de um determinado treinamento, que seja 5 minutos. Um treinamento não tem que ser nada elaborado. É diferente de uma aula de um professor numa escola, numa faculdade, que ele elabora, ele tem um plano, ele tem tudo isso.
O líder não. O líder, cada vez que ele conversa com alguém, ou ele está ouvindo o problema daquela pessoa, ou ele está sendo receptivo com aquela pessoa, ou ele está ensinando aquela pessoa a fazer alguma coisa. Então você começa a perceber que o papel do líder, em muito, se funde com o papel do professor na vida da pessoa. Não é? Conforme eu disse anteriormente, daqui 10 anos essa pessoa vai falar, poxa vida, se eu sou o que eu sou hoje é porque eu aprendi muito com aquele líder que eu tinha. Da mesma forma que você vai dizer, se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu aprendi muito com os meus professores. E de certa forma, o líder ainda consegue influenciar muito mais a vida de uma pessoa, porque você passa muito mais tempo com as pessoas, certo? Você passa muito mais tempo influenciando essas pessoas, certo? Você vê como as coisas vão se fundindo. Você fala assim, não, líder é só o chefe, é só aquele cara que desce o rei, aquele cara que cobra o dia inteiro, aquele cara que só quer mais produção, mais produtividade, mais qualidade, mais isso, mais aquilo, quer hora extra, quer não sei o que. Não, isso aí é chefinho à moda antiga. O líder de hoje, obviamente, produtividade, qualidade, esse perfeccionismo nas tarefas está cada vez mais necessário. Mas também o líder, ele identifica aonde você está falhando, o porquê você está falhando, e te ajuda, e te treina, e te dá condições cada vez melhores para você executar aquilo que ele está cobrando, certo? E aí você vai me falar que ao fazer isso um líder não está ensinando? O líder não está educando? Por exemplo, eu tive na minha juventude, e isso já vai há um bom tempo atrás, na verdade, muito tempo atrás, quando eu estive no tiro de guerra. Eu tive a oportunidade de servir o exército através do tiro de guerra. E lá haviam sargentos que te cobravam disciplina, te cobravam uma série de coisas. E eles nos ensinavam a como fazer isso com o militarismo. Como um militar executa tarefas. Que é diferente do mundo que a gente está acostumado aqui fora. O militar executa tarefas de acordo com o que os militares acham que é o certo. Ao passo que a mesma tarefa, quando é executada por um civil aqui fora, ela é executada de uma outra maneira. E isso envolve disciplina, isso envolve conhecimento, isso envolve todo um jeito de se fazer a mesma coisa. Porém, lá dentro, um sargento se transformava em professor para nos ensinar como fazer as coisas de acordo com as exigências do militarismo. E é assim que as coisas se resolviam lá. Da mesma forma, um líder ensina, um líder instrui a pessoa a realizar tudo o que deve ser feito no dia a dia dela, de acordo com os padrões esperados pela empresa. Para isso, o líder pode usar o conhecimento de uma pessoa mais velha, o líder pode usar o conhecimento de um cara que é tecnicamente mais desenrolado para ensinar alguém. E aí ele cria em torno dele, cria em torno da equipe, um ambiente de prosperidade, um ambiente onde todo mundo ensina e aprende ao mesmo tempo. Porque também é errado as pessoas dizerem que é difícil aprender com as pessoas que acabaram de chegar, por exemplo. Uma nova pessoa dentro da equipe, com certeza ela tem alguma coisa a ensinar. Pode ser desde aquele aprendiz, aquele cara que chegou do colégio técnico, aquele cara que está começando a carreira. Pode ser que ele estudou algo no colégio recentemente, que ele pode te ensinar e facilitar a sua vida daqui para frente. Se você, por exemplo, é um técnico, que é uma pessoa que fez um colégio técnico há 10, 15 anos atrás, ou 30 anos, como é meu caso, mais ou menos. Não é? Então, todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo tem algo para colaborar com o crescimento da equipe. E cabe ao líder identificar as necessidades de aprendizado de cada um e direcionar quem é que pode colaborar com isso. Você está entendendo? O líder, tanto quanto um professor,
ele tem que saber transmitir o conhecimento dele. E o professor? O professor também. O líder, ele tem que saber comunicação, ele tem que ter uma boa comunicação. E um professor, que não sabe falar para uma classe, com certeza ele perde o emprego, certo? O líder, associando, né? Estou aqui fazendo uma breve associação entre o líder e a profissão de professor. E o líder, por exemplo, ele tem que saber educar pelo exemplo. Ele é aquele cara que tem uma postura, ele é aquela pessoa que o jeito dele ser e tratar os demais torna-se um espelho dentro da classe. Do mesmo jeito que ele trata os alunos, teoricamente, isso vai gerar uma certa controvérsia. E, aliás, eu quero te pedir para que, quando eu colocar o meu ponto de vista aqui e você tiver um ponto de vista que seja parecido com o meu, escreva nos comentários. Quando o seu ponto de vista não for parecido com o meu, por favor, escreva nos comentários também. Aqui não tem mimimi, não. Aqui a gente tem inteligência emocional para saber debater qualquer assunto a qualquer nível, a qualquer hora. Tá legal? Então, deixa aí o seu comentário. Se o seu ponto de vista for igual ao meu, escreve lá. Se for diferente ao meu, escreva lá também. A gente vai se comunicar, a gente vai se entender. Certo? Sem mimimi nenhum. Então, onde eu estava? Estava fazendo aquele comparativo entre o cargo de liderança e a profissão de professor. Ambos têm que ter boa comunicação, ambos têm que ter empatia com as pessoas, ambos têm que saber serem educados com as pessoas, certo? Porque os dois estão ali, são vitrine. Tudo que um professor disser numa classe deve ser ouvido e assimilado pelos alunos. Tudo que o líder fala numa empresa, numa reunião, deve ser ouvido e assimilado pelos colaboradores. Então, um líder que tem essa didática, um líder que sabe como usar isso em seu benefício, em prol da sua liderança, com certeza ele já está muitos passos à frente dos demais que não sabem usar essas ferramentas. E existem muitas outras ferramentas, tá, pessoal? Agora, que um líder que sabe ensinar, um líder que sabe conduzir a sua equipe, está muito à frente dos coleguinhas, dos demais líderes. Mas para isso, precisa treinar. Para isso, precisa procurar o assunto, certo? Na minha época, eu não tinha o acesso que hoje está escancarado para todo mundo, que é aonde você está me vendo agora, aqui na internet. Então a minha carreira foi evoluindo muito mais lentamente do que a sua pode evoluir agora. Porque agora você tem alguém disposto a te ajudar de maneira online. Você aí na tua casa, eu aqui no meu escritório, nós podemos discutir liderança. Qual que é o problema? O problema é que ninguém para discutir isso. No caso de um professor, que é o exemplo do dia de hoje, existe um dia. Não estou falando que eles tiraram o dia de hoje para discutir plano de aula. Não, hoje talvez tenha sido um dia mais de lazer dos professores. Mas você já ouviu falar no dia do líder? Então, se um professor é importante na formação das pessoas e um líder é importante na formação das pessoas, por que se discute tão pouco sobre liderança? Por que ninguém se abre sobre a sua liderança? Com quem é que você conversa sobre a sua liderança? Você fica apurrinhando o seu relacionamento, seja ele com quem for, para falar do comportamento de um, para falar do jeito do outro, para falar que não aguenta mais isso, não aguenta mais aquilo, no seu relacionamento, um momento que deveria ser para você discutir as coisas da sua casa, do seu namoro, do seu noivado, o que quer que seja. Ou você é aquela pessoa chata que quando vai num churrasco e encontra alguém disposto a te ouvir, você despeja um caminhão de frustrações na sua liderança. Um churrasco, um momento que era para, sei lá, comer bem, beber bem, ouvir música, dar risada, relaxar.
Você está ali no cantinho, falando sobre a sua liderança. Ninguém aguenta, você é o chato da história. E em qualquer outro lugar que você vá, em qualquer outro ambiente que você vá, é lá que você conversa sobre liderança? Para quê? Hoje tem quem quer te ouvir, hoje tem quem pode te ouvir e te ajudar com a experiência necessária, certo? Então, mais uma vez repito, acesse lá www.novolíder.com, baixe o e-book, entre no meu link, entre no meu grupo do WhatsApp restrito e exclusivo para pessoas que, assim como você, têm interesse em desenvolver a sua liderança. Tá legal? Qualidades. Quais são as qualidades do professor? Quais são as qualidades de um líder? Você concorda que ambos têm que ter paciência? Pode ser um professor de faculdade, cara. Pode ser um professor de pós-graduação. Você acha que ele não tem que ter paciência para lidar com as pressões do dia a dia, com as coisas que ele faz no dia a dia? E um líder? Você acha que um líder precisa ter paciência? O quanto de paciência você acha que um líder tem que ter no dia a dia? Deixa para mim aí nos comentários. Poxa, o líder é o dia inteiro bombardeado. Se não está sendo bombardeado pelos colaboradores, está sendo bombardeado de cima para baixo. Dentro de uma empresa, dentro de um ambiente empresarial, onde quer que você esteja, o único que não tem chefe, líder, é o dono. Dali para baixo todo mundo tem. Então as chances são que, se você está aqui, com certeza você também é bombardeado de cima para baixo. Não é? Empatia. Se o líder não souber se relacionar, se o líder não tiver jogo de cintura, não sobrevive. Se o líder não souber como lidar com as pessoas, entender as pessoas, eu não gosto do termo se colocar no lugar das pessoas, mas isso é tema para uma outra discussão. Deixar bem claro aqui, se você não concorda com algo que eu disser, também deixe nos comentários, tá? Didática. Um líder e um professor, os dois têm que ter didática. Em muitos casos, quando você vai ensinar, quando você vai passar um recado, quando você vai transmitir algum pensamento seu, a forma como você quer que as pessoas trabalhem e tudo mais, você tem que usar algum tipo de didática. Assim como o professor. Só que o professor faz um curso lá, se não me engano, pedagogia, que vai ensinar ele a ter didática. Um líder raramente faz um tipo de treinamento desse. O líder normalmente é pauleira, é paulada, e aí vai aprendendo a se comunicar, vai aprendendo a fazer as coisas, certo? Mas não precisa ser assim. Já falei, não precisa ser assim. A partir de agora você tem quem verdadeiramente se preocupa, quem verdadeiramente está a fim de te ajudar, certo? Por outro lado, o líder possui infinitas técnicas que a gente pode ensinar, que a gente vai ensinando para que a pessoa evolua na carreira. Assim como o professor também tem várias técnicas que ele aplica na sala de aula para que ele conduza da melhor maneira possível uma aula, para que ele conduza da melhor maneira possível o trato vou falar assim, a faixa etária com a qual ele se propôs a trabalhar. Vamos colocar com as criancinhas lá no fundamental é de um jeito, com os marmanjinhos no ginásio é outra forma de fazer, com o pessoal do colégio técnico é outra forma, e assim por diante, faculdade e tudo mais, não é? Então, cada lugar, cada onde você estiver, haverão técnicas diferentes para lidar com as situações. Que isso fique bem claro. E na posição de líder, se você escolheu, se você teve essa oportunidade de ser líder, com certeza você tem que ter técnicas para ter uma liderança saudável. Ainda mais nos tempos de hoje, onde as pessoas estão muito mais alertas, muito mais conscientes dos seus direitos, não é? Mas e os deveres? As pessoas estão muito alertas aos seus direitos. Hoje em dia todo mundo sabe. Isso não é proibido? Isso pode? Isso não pode? Como é que pode aquilo? Como é que não pode aquilo? Só que os deveres deles, quem tem que cuidar
quem tem que ficar toda hora falando é o líder. Então, se você é um líder que você tem que ficar toda hora falando para a sua equipe, temos que fazer assim, temos que fazer assado, temos que não sei o quê, em algum ponto você está falhando. Você está falhando em ser um bom líder coach. Você está falhando em ser um bom líder que treina as suas pessoas. Certo, pessoal? Então, eu quero agradecer de coração a todos aqueles que se disponibilizaram a estar comigo aqui esse tempinho, para a gente poder falar um pouco sobre liderança. Espero ter agregado aí para você. Mais uma vez, muito obrigado e fiquem com Deus.